mormonismo, ok? Eu trouxe aqui o livro de Mormon, tá? Que é um livro que eles adotam. Provavelmente nós não iremos lê-lo nesta manhã, mas iremos fazer algumas referências a ele. Na quarta-feira passada, após a reunião de oração aqui nós tivemos aqui na igreja dirigido pela UPA, eu estava saindo da igreja quando de repente eu vi 2 adolescentes aqui da igreja sendo abordados por 2 rapazes com a camisa branca, uma gravata e uma calça preta. E um embleminha, né, uma plaquinha, um crachá sobre o bolso esquerdo, onde se lê Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tratava-se de uma dupla de mormons. Tá? Geralmente eles andam em duplas o tempo inteiro pelas cidades, povoados, fazendo proselitismo, tentando ensinar um pouquinho das doutrinas da religião conhecido, o fundador Joseph Smith. Tá bom? Então, a igreja mormon, ela gosta de referir-se a si mesma como um grupo cristão. Só que nós vamos mostrar para você nessa manhã é que o Deus que eles creem é um Deus diferente, Jesus que eles creem é um Jesus diferente, o Espírito Santo que eles creem é diferente, e por aí vai. Então, eles usam, muitas vezes, um linguajar muito parecido com o linguajar cristão, mas num sentido diferente. E aí a pessoa desavisada, que escuta falar das alegrias do Evangelho, o amor de Cristo, o desejo de Deus por nós, acaba sendo enganado e acaba abraçando uma doutrina mentirosa. Então, nessa manhã, nós queremos não falar mal da pessoa que é morta. Fique bem claro aqui, nosso interesse não é julgar o caráter da pessoa que é adepta ao mormonismo, mas o nosso interesse nessa manhã é expor em amor alguns erros doutrinários, seríssimos erros doutrinários, e essa seita que chama mormonismo, ou mormon, eles acabam abraçando. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história, tá? Sobre a história do mormonismo. O fundador do mormonismo é um homem americano que nasceu nos Estados Unidos, 23 de dezembro de 1805, Joseph Smith Jr. Tá? Ele era filho de pais místicos e muito supersticiosos. Segundo a sua biografia, ele teve várias visões. E a primeira visão ele teve com 14 anos, no ano de 1820. E nessa visão ele disse que tanto Deus quanto Jesus Cristo, em forma humana, apareceram a ele. E Deus e Jesus, então, foram indagados por Joseph sobre qual igreja ele deveria seguir, qual a igreja era correta. Porque, olha, tem presbiterianismo, tem batista, tem um monte de igreja, qual que é a igreja certa? E aí, então, ele relatou um livro chamado Pérola de Grande Valor, qual foi a resposta de Deus. Então, a resposta de Deus é justamente essa aí. Olha, eu me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas eram erradas, todos os seus credos eram uma abominação à vista de Deus. E aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não era verdadeiro. Tá? Em outra visão, em 1823, segundo ele foi chamado por um anjo, né, chamado Moroni, que lhe guiou a um monte chamado Cumorah. Esse monte ele não existe. Tá? Mas segundo ele, o anjo levou até lá, fica perto de Nova York. E aí o anjo, então, mostrou a ele algumas placas de ouro que haviam sido enterradas. E aí nessas placas continham a história dos antigos habitantes do continente americano. Segundo Smith, esse anjo ainda voltou mais 4 vezes. E na última vez, em 1827, ele então recebeu a autorização do anjo para desenterrar as placas de ouro escritas em hieroglifos do egípcio reformado. Esse idioma é inexistente. Tá? Mas segundo ele, foi isso que aconteceu. Tá bom? E aí, olha só, como é que ele vai traduzir o idioma que ele não conhecia? Como? Bom, lógico, tem sempre uma resposta para isso. Acontece que esse anjo Moroni mostrou para ele que junto com as placas de ouro que estavam guardadas, havia também sido guardado e preservado o Urim e o Tumim, lá do Antigo Testamento. Tá? Então, de acordo com Smith, o Urim e o Tumim era um tipo de óculos divino, 2 pedras em arco de ouro, que Deus havia conservado por milhares de anos e colocado numa caixa de ouro, tá?
para ajudá-lo a interpretar e traduzir a língua na qual o livro havia sido escrito. Joseph ainda declarou que Deus lhe dera poder através do Urim e do Tumim e através de uma pedra mágica que ele tinha para traduzir do egípcio reformado para o inglês o livro de Mórmon. E esse livro de Mórmon, que eu estou aqui nas mãos, leva o nome do profeta historiador que escreveu e enterrou o livro e que posteriormente o anjo Moroni então trouxe a conhecimento do Joseph Smith. Então, como que ele fazia essa tradução? Ele ditava o texto, tá? Ele ia traduzindo com a sua pedra mágica, com o livro comigo, e um dos seus cooperadores, chamado Oliver Cowdery, ele ia escrevendo para o inglês. Então, este livro, tá? Ele conta a história dos antigos habitantes do continente americano, como também da plenitude do Evangelho eterno, e ele é considerado pelos mormons como o livro mais correto que existe na face da Terra. E é o livro pedra angular da sua religião. No dia 6 de abril, então, beleza, no dia 6 de abril, o Joseph, junto com 5 pessoas, eles reuniram-se, então organizaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse mesmo ano foi publicada a primeira edição do livro de Mórmon. Durante a reunião, o Smith ele recebeu uma outra revelação de Deus. Nessa revelação, Deus ele havia dito para ele que ele seria o vidente, profeta e apóstolo de Jesus Cristo. E a partir de então, ele passou a ser chamado de o profeta. Então hoje na Igreja Mórmon, ele é considerado o profeta. Só que esse homem, ele tinha um caráter um pouco dúbio, tá? Bastante dúbio mesmo. Em 27 de junho de 1844, ele morreu. Ele morreu numa prisão. Na verdade, ele morreu fugindo de uma prisão. Ele foi preso acusado de imoralidade, falsificação e outros delitos. Ele foi condenado por traição, sendo levado à prisão, uma prisão em Illinois chamada Carthage. O que aconteceu com ele nesse dia? Uma multidão enfurecida por todos os erros cometidos por ele, resolveu invadir a prisão, arrebentou as portas, matando juntamente com seu irmão Hirum, que também estava preso. Então, os mormons, eles pegaram a morte do seu fundador e transformou num mártir. Tá? Então, olha para você ver o que vai dizer em um dos livros, Doutrina e Convênio. Tá? Principalmente essa parte aqui, eu queria que você notasse. Olha, custou o melhor sangue do século XIX, era inocente de qualquer crime, o seu sangue inocente no chão da cadeia de Carthage, um grande selo afixado ao mormonismo. Livro Doutrina e Convênios é um dos livros também bastante utilizado pelo mormonismo. Dá uma outra explicação também nesse livro, onde vai dizer o seguinte, que na hora que a multidão invadiu a prisão, Joseph ele tentou saltar a janela e fugir. E aí a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte, mártires, eles morrem resistindo à morte? Nunca. Para a Bíblia veja a história de Estevão. Estevão não resistiu à morte. O mártir entendendo que assim o Senhor queria. E para piorar a situação, tem um livro que descreve que na hora que essa turba invadiu a cadeia, Joseph matou 2 pessoas tentando fugir. Então, esse é o histórico bem sucinto, tentando nós aprofundarmos por causa do tempo, mas é um histórico bem sucinto, de caráter bem duvidoso, do fundador dessa seita, que é considerado pelo mormonismo como o homem mais importante que viveu na face da terra, o grande profeta. Seguindo a história, nós vamos ver que com a morte dele, o Brigham Young, que era presidente dos 12 apóstolos de Joseph, ele foi eleito em 8 de agosto de 1844 como sucessor de Smith, e levou os mormons, então, a residir onde até hoje é a sede deles, no Vale do Lago Salgado, em Utah. A sede da Igreja dos Mormons ainda continua lá, tá? Em Utah. Para você ter uma ideia, o estado de Utah, nos Estados Unidos, hoje conta com 60% da população totalmente adepta ao mormonismo. Então, é uma seita bastante rica e bastante forte politicamente nos Estados Unidos. Tem governadores que são mormons, tem deputados, tem senadores, tem artistas, tem atletas conceituados que são adeptos do mormonismo nos Estados Unidos. No Brasil, ele chegou aqui por volta do ano de 1923 e chegou através de imigrantes alemães.
Hoje, no mundo, só para você ter uma noção, eles são em torno de 14 milhões de adeptos. 14 milhões. O Brasil é o terceiro país com o maior número de mormons, fica apenas atrás dos Estados Unidos e do México. O Brasil é em torno aí de 1.300.000, 1.400.000 adeptos da seita. Em São Paulo, só para você ter uma ideia da dimensão que nós estamos aqui em São Paulo dessa seita, nós temos várias capelas, nós temos um templo, tá? Mais para frente eu vou mostrar a diferença entre capela e templo. Eles têm aqui em São Paulo, lá na Casa Verde Zona Norte, o seu CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário. Foi construído na década de 1990, e por lá passa por semana em torno de 70 jovens. A partir de 1995, com 23 missões, o Brasil passou a ser o país com o maior número de missões mormons fora dos Estados Unidos. Então o Brasil é um país que é visto pelo mormonismo com bons olhos. É um país onde o mormonismo tem crescido de forma assustadora. Esse treinamento que eu citei, eu não consegui levantar um valor atual, mas alguns anos atrás, era em torno de R$500 o valor por pessoa para fazer parte do treinamento missionário. E como que é pago o treinamento missionário mormon? Geralmente são as famílias que bancam. Então a família banca para o filho fazer esse treinamento, e de lá ele dedica 17, 19 anos, ele dedica 2 anos da sua vida em prol de fazer missões pelos mormons. E é totalmente bancado pela família. Vamos tentar passar rapidamente de organização eclesiástica. Não vou entrar muito fundo nisso, mas olha só. Isso aqui é o escopo de como é organizada a igreja. Tá? Isso aqui é uma foto lógica pequena, mas no site da igreja você encontra. Aqui é o Conselho Mundial, que é a organização mundial da igreja. A organização e administração geral do mormonismo, elas são feitas pelas autoridades gerais, tá? Que são esses três aqui em cima, né? O presidente e 2 conselheiros. Embaixo ele tem aqui o Quórum dos 12 Apóstolos, ok? Logo depois, nós temos aí o primeiro Quórum dos 70, depois tem o segundo Quórum dos 70, bispado, presidente e dos presidentes gerais. Presidentes gerais, como se fossem os presidentes das sociedades internas da nossa igreja, tá? Só que, de certa forma, eles controlam o âmbito global mundial. Nessas presidentes gerais, nós temos Sociedade de Socorro, que são de mulheres, das moças, que são de mulheres, de primária, que são das crianças, escola dominical e dos rapazes, que são os moços de 12 adiante. Toda a autoridade mormon acha-se atribuída a 2 sacerdotes. Então eles têm o araônico, que eles entendem como um sacerdócio menor, e tem também o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior. Quase todos os membros do sexo masculino pertencem a uma dessas 2 ordens. Administrativamente, essa seita ela é organizada, dividida em territórios que eles chamam de alas e estacas. Para você ter uma ideia, uma ala consiste de um grupo de 500 a 1.000 membros. E cada ala é presidida por um bispo e 2 conselheiros. A estaca é formada pelo agrupamento de diversas alas, sendo supervisionada por um presidente de estaca e 2 conselheiros, auxiliados por 2 sumos sacerdotes que constituem o Alto Concílio da Estaca. No Brasil, nós temos em torno aí de 251 estacas. Tá? Então, mais ou menos isso que a igreja se organiza. Eu não vou falar sobre os métodos de trabalho, mas os irmãos, se tiverem interesse, por falta de tempo nós não iremos falar sobre isso, mas eu disponibilizo um arquivo completo, onde nesse arquivo completo eu coloco os métodos de trabalho, explico um pouquinho melhor como que é a organização eclesiástica. Então, se os irmãos tiverem interesse, é só mandar um e-mail para a igreja que durante a semana nós iremos mandar para você, disponibilizando assim e ajudando de certa forma. Lá. Quais são as fontes de autoridade do mormonismo? Queridos, Bíblia Sagrada. Regra de fé número 8, eles dizem o seguinte, olha, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Então você olha e fala assim, então quer dizer que eles creem na Bíblia? Eles creem, mas desde que a Bíblia concorde com a tradução do Outro Testamento de Jesus Cristo. Tá? Essa é a ideia deles. Nesse livro aqui, é uma passagem no primeiro livro de Nefi 13, 26, segundo Nefi 29, 6 a 10, eles vão dizer o seguinte, olha, quando a Bíblia concorda com o mormonismo, a tradução foi correta.
Quando não concorda, a tradução é incorreta e aí eles desprezam. Tá? Então, a crença deles na Bíblia é uma crença assim, parcial e de comodidade. Quando é cômodo, eles abraçam aquela crença. Quando não é, eles ignoram. O livro mais importante que eles têm é esse livro, o livro de Mórmon. Tá? Eles afirmam pela capa que o Novo Testamento de Jesus Cristo, e para eles esse livro é sim superior à Bíblia. É considerado pelos Mormons como o livro mais correto que existe na face da Terra. Mas para você ter uma ideia, esse livro já passou por quase 4.000 mudanças no seu texto em inglês. E mudanças assim, mudanças de correção mesmo. Tá? Então é um livro mais correto, mas sempre cabe uma brechinha para uma tradução. Tá? A opinião mais comum dos estudiosos do mormonismo é que o conteúdo deste livro, o livro de Mórmon, em grande parte foi tomado de um romance de um pastor presbiteriano chamado Salomão Spalding. Esse pastor, ele escreveu um romance, uma obra fictícia, dos primeiros habitantes da América. Então alguns vão dizer o seguinte, olha, o livro de Mórmon na verdade é um plágio, porque grande parte dessa obra, ele pegou algumas partes, mudou alguns nomes, e aí então lançou o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele continua sendo desacreditado do ponto de vista teológico, histórico, geográfico, científico, especialmente pela arqueologia ao longo dos anos. Então, todos os egiptólogos e filólogos consultados a respeito da questão do egípcio reformado, que foi a língua, né? Esse livro ele foi escrito no original, afirmam que essa língua nunca existiu. Para você ter uma ideia, tem um antropólogo mórmon chamado Ross Christian, ele disse o seguinte em uma revista em Utah, que a afirmação de que o livro Mórmon já foi aprovado pela arqueologia é enganosa. Então, o próprio Mórmon dizendo o seguinte, que a arqueologia ela não dá voto de confiança no que diz respeito ao idioma original, que supostamente esse livro foi escrito pela primeira vez no Egito reformado. Que nunca existiu esse idioma, que ninguém nunca conhece. Tem um livro do Império das Seitas, do Walter Martins, ele coloca uma carta, muito interessante essa carta, ele coloca uma carta de um antropólogo nos dias recentes, né, logo depois de Joseph Smith escreveu esse livro, dizendo o seguinte, esse livro tem comprovação arqueológica e tal. E aí esse senhor, um doutor na época, ele vem a público e ele escreve uma carta dizendo os motivos e por que ele não acreditava que esse livro ele tinha alguma aprovação arqueológica porque era inexistente aquele idioma. Outro livro que eles têm como base, Doutrina e Convênio. Este livro contém a segunda revelação, né? Vamos dizer assim, é o segundo livro sagrado do Mórmon. Uma coleção das 138 revelações principais dadas ao fundador da seita e sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da igreja. Um outro livro que eles têm, Pérola de Grande Valor, contém a terceira revelação extrabíblica acrescentada ao cânon das escrituras mórmonas. E por último, eles têm as declarações oficiais. Então, as declarações oficiais do profeta vivo, geralmente é o presidente, né? Ou das autoridades gerais da Igreja dos Mórmons, geralmente são os apóstolos, o quórum dos 12 apóstolos, eles têm a mesma autoridade dos livros escritos. Então, quando um profeta, o presidente diz o seguinte, Deus me revelou tal coisa, ganha, de certa forma, o mesmo peso e a mesma conotação como um desses livros aqui. Então, as autoridades gerais, as declarações deles, têm peso de revelação que determina a teologia deles. E aí vamos então para as principais doutrinas do mormonismo. Confesso a você que a minha cabeça doeu muito lendo bastante essa semana sobre o mormonismo, porque são aberrações atrás de aberrações. Infelizmente, quando nós comparamos com as escrituras, você vai ver o tanto que é assustador o que o mormonismo crê e prega. E nessa semana eu tive, não sei se foi o prazer ou desprazer, mas apareceu na minha timeline no Facebook um rapaz que está escrevendo, se não me engano, teologia através da arte, uma página no Facebook que essa semana ele colocou algumas considerações sobre algumas seitas. E ele colocou algumas coisas sobre o mormonismo. E aí um monte de mórmon resolveu comentar. E a maioria dos comentários era assim, nossa, eu sou mórmon e nunca ouvi falar sobre isso. Não, eu sou mórmon e a igreja ela não prega sobre isso. Eu sou mórmon e nunca foi me ensinado sobre isso. Então, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, que o mormonismo, muito do que nós iremos ver agora, o próprio mórmon, ele nunca ouviu falar. E a pergunta é, por que será? Eu creio que, de certa forma, fosse aberto aquilo que eles creem de forma
escancarada, muitos que lá estão entenderiam que é errado, provavelmente sairiam. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira doutrina, vamos pegar sobre Deus. Qual que é a visão que eles têm de Deus? Primeira regra de fé da igreja vai dizer o seguinte: cremos em Deus o Pai eterno. Nós também cremos. Certo? Não tem nada de errado aí. Mas vamos seguir, vamos ver o que eles falam sobre isso. Olha só, vamos lá. O que o profeta diz? Tá? O próprio Deus já foi como nós somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Digo que se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-lo-eis em forma de homem, como em toda pessoa, imagem na própria forma de homem. Ele já foi um homem como nós. Sim, o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre a terra, tal como o próprio Jesus Cristo fez, e vou prová-lo pela Bíblia. Ele não provou pela Bíblia, tá, queridos? Deixo claro isso. Vamos lá, vamos seguir. Outra declaração aí. Agora, James Talmage, que era um dos grandes apóstolos da igreja, considerado por muitos como um dos grandes apóstolos, olha o que ele escreveu. Vou pegar principalmente o final aqui, tá? Ele vai falar que crê em Deus, crescimento é progressivo, que usa majestade de inteligência. Aí no finalzinho ele vai dizer assim, olha, como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Então, o que o profeta e seus seguidores ensinam, que Deus nem sempre foi Deus. Tá? Ele teve de ganhar, progredir, trabalhar, até atingir o ser Deus. Então, uma vez ele foi homem como um de nós, mas ele conseguiu evoluir e se tornar Deus. Então, nós também podemos trabalhar, progredir, ganhar e atingir a estatura de Deus. Porque de acordo com o que nós vemos ali, como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem pode ser. Tá? Então, um dos motivos fundamentais para as boas obras do mormonismo é justamente isso. Se tornar Deus. Se tornar Deus. Vou tentar refutar, tá, querido? Como eu falei para vocês, nós não vamos entrar fundo. Então, olha. Queridos, duas passagens. Algumas passagens. Primeiro, Deus é o único e eterno. Hoje pela manhã, Deus é espírito e não carnal. Pela manhã, o presbítero Solano leu Oséias 11:9, que fala que Deus, ele não é homem. Tá? Então, apenas algumas passagens que podem nos ajudar. Deus, ele é o único e eterno. Deus foi Deus desde o passado eterno, assim como somente ele é Deus agora. E assim como somente ele será Deus no futuro. Nós nunca seremos transformados em criatura, em criatura. Nós sempre seremos criaturas, existe apenas um Deus. Deus é espírito e não carnal. Há várias passagens que vão nos mostrar isso. E o mormonismo diz que Deus, uma vez, já foi homem. E a Bíblia vai mostrar justamente o contrário. Tá? Vai mostrar que Deus, ele sempre foi Deus, de eternidade a eternidade. E ele nunca será igual a sua criatura. Ele nunca foi. Ok? Seguir, Jesus Cristo. Eles falam sobre Jesus Cristo. Esse aqui é o resumo, tá? Deixa eu voltar. Resumo do que eles falam sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Mórmon, né? Foi o primeiro espírito criado por Deus, gerado na terra com todos os homens, irmão espiritual de Lúcifer, era casado e polígamo, e por fim ensinam que o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados, tá? Eles ainda afirmam que depois da ressurreição, Jesus Cristo ele foi à América do Norte, ele pregou aos habitantes, escolheu 12 apóstolos e deixou uma igreja instituída ali na América do Norte, que perdurou por 200 anos depois de sucumbir. Tá? Então, e depois veio a ser reorganizada justamente pelo profeta. Vamos lá, vamos tentar pegar algumas citações do que eles falam aí sobre gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. A crença, Cristo, está difícil aqui porque está longe, tá? Olha o que eles vão dizer. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, o nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo personagem que estava no Jardim do Éden, que é nosso Pai Celestial. A ideia do Brigham Young não é uma ideia muito aceita hoje no mormonismo, tá? Ele defendia a ideia de que Adão era Deus. Então, na visão dele, os mormons, né, acreditam que Jesus Cristo nasceu da relação sexual de Elohim e Maria. Tá? E aí, na ideia do Brigham Young, Jesus tinha um pai imortal, mas uma mãe mortal. Então, os mormons vão dizer isso, que, na verdade,
o nascimento de Jesus Cristo com a relação que teve entre Deus e Maria. A partir daí, então, nasceu Jesus Cristo. Vou tentar. Não, é lá no final. Jesus era casado e polígamo. Olha o que diz Birra Young no livro White. Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas. E Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus casamentos. Está assustado, gente? Tem mais ainda, tá? Vamos lá. Pode ir, Jé. Passa aí. Criação de Cristo. Olha só, queridos. Se forem cometidas tais ofensas, aí o sangue de Cristo não limpará de seus pecados, mesmo que se arrependa. Por isso, sua única esperança é ter o próprio sangue de expiação, na medida do possível, em favor próprio. Isso é a doutrina escriturística e ensinada em todas as obras padrão da igreja. Então, a igreja mormon ensina o seguinte, que o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados. Existem alguns tipos de pecado que o sangue de Jesus Cristo não vai expiar. E aí, quem morre sem conseguir expiar isso pelo próprio sangue, como é que ele faz? É aí que ele batiza pelos mortos. Tá? Posteriormente, alguém vai ter que fazer um batismo por essa pessoa, e essa pessoa então vai ser salva por esse batismo. Então, na visão deles, Jesus Cristo não salva ninguém, né? Porque, na verdade, alguns pecados depende da pessoa expiar. Vamos tentar refutar isso aí, querido. Vamos tentar primeiro. Primeira coisa, a Bíblia afirma que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Vamos tentar entender aqui o seguinte, olha só. Na visão mórmon, Deus teve relação com Maria, certo? Então, se Deus teve relações físicas com a Virgem Maria, isso significa que Maria não era virgem quando Jesus nasceu, como a Bíblia afirma. Então, na lógica mórmon, Deus ele violou os direitos conjugais de quem? De José. Então, houve um adultério. Então, comece a entender a complexidade que esse argumento mórmon leva. Leva a bater de frente com a doutrina que nós cremos, nós defendemos, que é o nascimento através da obra do Espírito Santo, seguido por Virgem Maria. Não há nenhuma passagem da Bíblia que diz que Jesus foi polígamo ou foi casado. Pelo menos na nossa Bíblia não tem isso. E nem na Bíblia que eles também carregam nas mãos. Tá? A única expressão que existe que Jesus foi casado é justamente as ideias dos profetas levantados pelo mormonismo. Fora isso, não há nenhuma passagem ou explicação ou relato histórico que Jesus Cristo teve uma mulher ou várias mulheres. Quanto à expiação, a Bíblia diz muito claro, né, em duas passagens apenas aí que eu coloquei, 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e 1 João 2,2, ele é Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Espírito Santo, a Igreja Mórmon ensina que o Espírito Santo é um Espírito com forma de homem, não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, mas apenas a sua influência presente em todo lugar. Duas passagens esses livros que explicam sobre isso, tá? Tem muito o que falar porque a posição do Espírito Santo para eles não é muito discutível. A Bíblia, porém, ensina que o Espírito Santo é Deus e é onipresente. Há algumas passagens aí que podem nos ajudar a entender e refutar essa ideia. Doutrina da salvação. Eles creem, né? Só que a doutrina da salvação para eles é dividida em duas partes, tá? Para eles, salvação é alcançada pela fé, arrependimento, batismo para a remissão dos pecados, prática de boas obras, principalmente obediência às leis e ordenanças do Evangelho, de acordo com os ensinos da Igreja Mórmon. Então eles dividem em duas formas. A salvação, primeiro, geral. Tá? O primeiro efeito da expiação é eximir todo o gênero humano do castigo da queda e assim prover um plano de salvação geral. Só que ao mesmo tempo que é geral, ela acaba sendo exclusivista. Tá? Então, olha a ideia defendida aí por Bruce McComb, que também foi um dos grandes apóstolos da igreja. Se não tivesse sido Joseph e a restauração, não haveria salvação. Não há salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, nessa declaração aqui, né, do Bruce, a pergunta é, a salvação depende de quem?
salvação depende de quem? De Jesus Cristo? Não. Se não tivesse o profeta vindo à terra, não teríamos salvação. Tá? Então essa é a visão defendida por eles. Tá? Salvação é pela graça, mediante a fé. Texto clássico, né, de Efésios 2. E segundo, nós cremos que a salvação não está em uma igreja, mas está em Cristo Jesus. Principalmente Atos, né? Atos 4:11 vai nos mostrar justamente isso. Seguinte, batismo pelos mortos. Os mormons creem que o batismo é essencial para a salvação. Então, a ideia deles é os que nunca ouviram o Evangelho, que nunca foram batizados, ou viveram e morreram antes do Evangelho ser restaurado, não pode salvar-se a menos que alguém vá e se batize por eles. Então, essa doutrina ela não foi ensinada no livro de Mormon, ela não é ensinada no livro de Mormon, mas é resultado de revelações posteriores dadas a Joseph Smith. Então, no livro Doutrina e Convênio, ele vai falar sobre isso. Tá? Eu peguei apenas 2 textos que eles vão falar sobre isso, plano da salvação. Vou pegar Hebreus 6, 1 e 2, aí ele vai tentar explicar, né? Que é a explicação de como as portas da prisão, da sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade pela crença do Evangelho, através do batismo pelos mortos, os que ainda estão na carne fazem trabalho vicário para os seus mortos e assim tornam-se salvadores do Monte Sião. Uma outra passagem, um outro livro, Doutrina e Convênios, lá no 128,16, tentando explicar 1 Coríntios 15:29, ele vai dizer que, como apoio, né, a doutrina do batismo pelos mortos, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então a ideia do Mormon é que você pode, de certa forma, salvar um ancestral seu que morreu sem ser salvo. Eles têm se não me engano, é o maior arquivo de genealogia do mundo. E por que esse arquivo é importante? Porque você pode ir lá olhar a sua genealogia, e às vezes você olha lá e fala assim, olha, tem um tataravô meu aqui que eu acho que não é salvo não. Então você faz um batismo por procuração, tá? Você entra no templo, você faz o batismo, e aí aquele tataravô seu lá de 5, 6 gerações atrás, e você supostamente não sabe se morreu sem o evangelho pleno, ele pode ser salvo e assim se redimir. Tá? Então a doutrina que eles defendem. Aos casados, tá? Eles defendem a ideia aí do... Vamos refutar, né, querido? Desculpa. Desculpa. São tantas coisas que nos confundem. Ok. A Bíblia fala, queridos, após a morte, né, o que aguarda o homem é o juízo, e cada um prestará contas a Deus de forma individual. Passagens de Hebreus 9:27, permitiu o homem morrer somente uma vez, e depois disso o juízo, e Apocalipse, por aí vai. Outra resposta que a gente pode dar é que essa interpretação equivocada de 1 Coríntios 15. Né? Essa passagem ela fala de ressurreição do corpo e não de batismo. Tá? Então, por aí a gente pode ver como que há um equívoco, muitos equívocos por parte da interpretação de alguns textos bíblicos. Beleza, Jefferson? Casamento. Eles creem no casamento eterno. Tá? Então você que está com a sua esposa aí, saiba que na visão deles não acaba com a morte. Continua na eternidade. Tá? Então assim, matrimônio na teologia mórmon é um contrato sagrado, ordenado divinamente, sob a autoridade do sacerdote. Um homem e uma mulher são casados não somente para essa vida como marido e esposa, legais, mas também para a eternidade. Então, a doutrina mórmon do casamento eterno declara que um casamento realizado pela autoridade do sacerdócio dentro do templo é selado no céu, assim como é na terra. Então, para eles, essa é a mais grandiosa das bênçãos que você pode receber do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, a maior glória que você vai receber no céu é ter o seu casamento eterno. Por quê? Porque na ideia deles, esse casamento eterno você vai progredir, você e sua esposa vão se tornar deuses, e aí vocês vão povoar um
planeta. Tá? Walter Martins, no seu livro Império das Seitas, ele explica bem essa ideia, como que eles defendem isso. Então, eles vão dizer o seguinte, olha, a cerimônia terrena, ela une as pessoas até que a morte os separe. Mas uma cerimônia de casamento realizada no templo mórmon é chamada de selamento por quê? Porque sela eternamente uma união entre um homem e uma mulher. Queridos, a reputação, eu sei que existe uma discussão, nós não vamos entrar nisso. Mateus 22:30, o texto vai dizer que na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Há umas linhas teológicas que não entendem que o casamento ele não vai existir no céu. Eu, particularmente, não sigo essa linha. Então, para mim, o casamento celestial ou eterno é contrário àquilo que Jesus declarou em Mateus 22:30. Então, nós não vamos entrar na discussão que alguns teólogos entendem que na eternidade haverá casamento. Tá? Então, depois de curiosidade, você pode pesquisar, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas não vamos entrar porque senão a gente ia acabar falando de um assunto que é mais importante aqui no momento. Doutrina da poligamia. Olha só que interessante, né? Existe casamento eterno, mas existe também a poligamia. Tá? Vamos lá, olha só. O casamento plural, como é chamado pela doutrina mórmon, ela foi instituída justamente pelo grande profeta Joseph. Tá? Ele recebeu revelações, estão registradas no livro Doutrina e Convênios, em que afirmou que Deus havia dado a Davi e a Salomão suas mulheres, concluindo então que o Senhor aprovou Davi e Salomão ter várias mulheres. Aqui uma coisa muito interessante, que o livro de Mórmon, ele é contra o casamento polígamo. Ele é contra. Tá? E aí vem uma revelação do profeta dizendo justamente o quê? O contrário. Tá? Em 12 de junho de 1843, o profeta recebeu essa visão. E alguns historiadores afirmam que o Joseph ele tinha em torno de 48 esposas. 48 esposas. Tá? Bastante esposa, né? Bastante, tá? E aí, olha só, olha que coisa interessante, tá? Olha só, como que esse Joseph era um cara bastante inteligente. Queridos, atente para essa revelação, tá? Incluso na revelação, né, que ele recebeu, lógico, existia o quê? Uma admoestação para sua esposa. Qual que era a recomendação? Receba todas as que foram dadas ao meu servo Joseph. Ela tinha que aceitar, né? Não tinha como. Tá? Então a recomendação era explícita para a mulher. Olha, se o profeta tem muitas mulheres, aceite, porque é Deus que está vendo. Tá? Só que aí é o seguinte, com o passar dos anos, essa doutrina ela começou a bater de frente com uma lei americana. E aí então, por pressão dos Estados Unidos, né, da lei americana contra a poligamia, em 1890 a igreja oficialmente encerrou a prática da poligamia. Entendo. Oficialmente assim, né? Tem alguns programas americanos, que passam até na TV fechada brasileira, que mostra algumas famílias mórmons. Cara com 5 esposas, tem um programa que eu acho que é Eu e Minhas 5 Mulheres. Algo assim. Casamento mórmon, tá? Por aí vai. Então, oficialmente acabou, mas não acabou. Até porque, olha só, a poligamia está diretamente ligada à doutrina do selamento eterno. Esse Orson Pratt aí, ele foi também um dos grandes apóstolos da igreja. Então, as suas palavras têm peso de revelação. Então, atente para o que ele fala sobre a questão da pluralidade do casamento e o selamento eterno. Vai dizer, olha, se a pluralidade do casamento não é verdadeira, ou em outras palavras, se um homem não tem o direito divino de se casar com 2 mulheres ou mais neste mundo, então o casamento para a eternidade não é verdadeiro. E se a sua fé é vã, e todas as ordenanças do selamento e competências relativas aos casamentos para a eternidade são vaidosos, inúteis, não servem para nada. Porque tão certo como uma é verdadeira, a outra também deve ser. E esse Orson Pratt, ele morreu na década de 50 ou 60, se não me engano. Então, ou seja, a revelação que ele teve foi depois
da igreja oficialmente declarar que o mormonismo não aceitava mais a poligamia. Refutar, queridos. Biblicamente nós cremos que o casamento monogâmico, né? Você pegar 1 Reis 11, você vai ver claramente que Deus vai mostrar que o motivo da queda de Salomão foi justamente ter várias mulheres, né? No Novo Testamento fica mais claro sobre isso, sobre o homem ser marido apenas de uma mulher e por aí vai. Só que a reputação a gente pode usar os próprios argumentos deles, tá? Então olha só, na revelação que o Smith recebeu, ele vai dizer muito claro o seguinte, que quem não aceitasse a doutrina do casamento polígamo deveria ser o quê? Amaldiçoado, ok? Só que o livro de Mórmon vai dizer uma única esposa. Qualquer outra esposa seria abominação. O quarto presidente da igreja, foi o Woodruff, disse que Deus havia lhe dito que a aliança, né, polígama deveria ser anulada. De volta apenas uma esposa. Então, o que nós concluímos? Que no que diz respeito ao casamento plural, os mormons estão perdidos. Se praticam ou não praticam. Porque uma hora é uma revelação que diz que tem. Outra hora aparece outra revelação dizendo que não pode. Então, eles vivem mais ou menos nisso. O fato é que, por conta da lei, abertamente eles não podem defender um casamento polígamo. Mas existem, nos Estados Unidos principalmente, poligamia muito forte no meio do mormonismo. Sacerdócios, eles ensinam que Joseph e Oliver receberam o sacerdócio araônico das mãos de João Batista em 15 de maio de 1829. E que o sacerdócio de Melquisedeque foi conferido a eles por ministração de Pedro, Tiago e João, depois de terem recebido o Araão. Então, na visão deles, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao araônico. Por quê? Porque detém a mais alta autoridade do sacerdócio. E também, quem faz parte do sacerdócio de Melquisedeque, tem as chaves do reino de Deus, de todas as eras do mundo, até a prosperidade final da terra. E também, através do sacerdote Melquisedeque, através deles é que são revelados do céu os conhecimentos, a doutrina, o plano da salvação e questões importantes. Os homens, somente os homens fazem parte disso, tá? As mulheres não fazem parte do sacerdócio. Então, nós temos aí o araônico, né, que ocupa de questões temporais e tempo, que inclui adolescentes de 12 a 18 anos. São divididos em 3 corpos. Diáconos, pré-adolescentes de 12 a 14 anos, geralmente cuidam dos elementos da ceia, água e pão. Temos os mestres, 14 a 16 anos, consagram os elementos da ceia. E o sacerdócio, 16 a 18 anos, distribuem os elementos da ceia. O batismo é sempre feito por imersão nessa igreja, e os sacerdotes cuidam da limpeza do batistério e das capelas. Lembrando que é o sacerdócio araônico. E aí vem então Melquisedeque. Ocupa-se com as questões espirituais. Tá? Então, quais são os tipos? Tem os élderes, que são os presbíteros, são aqueles que você vê andando na rua. Tá? São os élderes, acima de 18 anos. 70 sacerdotes, faz parte do povo. Eles vão de casa em casa recolher os dízimos e ofertas, tá bom? Da igreja. Sumo sacerdote, patriarcas, apóstolos e profetas. Não podemos refutar. Esse não é o sacerdócio descrito na Bíblia, tá? Pelo seguinte motivo. Primeiro, o sacerdócio araônico era específico para os descendentes de Arão. Basta abrir lá em Êxodo 28. Jesus é o único sacerdote da ordem de Melquisedeque. Hebreus vai deixar isso muito claro. Tá? E o sacerdócio de Melquisedeque é imutável e intransferível. Hebreus 7:24 deixa isso muito claro. E a Bíblia não fala de um sacerdócio de Araão e Melquisedeque para os crentes, mas fala do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, 1 Pedro e Apocalipse vai nos mostrar muito claro isso. Semana passada o reverendo Daniel pregou pela manhã, ele falou um pouco sobre isso, sobre o sacerdócio universal dos crentes, e explicou bastante isso. Queridos, vamos lá. Antes de falar sobre a doutrina dos negros, deixa eu deixar claro o seguinte. O que eu vou falar aqui não é a posição do Erlen, da igreja, tá? Então, como está sendo filmado na cultura, às vezes fala assim, o Erlen está falando, não sou eu, tá? Então, eu vou deixar bem claro o seguinte, a posição da igreja mórmon sobre os negros é o que eu vou falar agora, tá? Então, em junho de 1978, o presidente Spencer Kimball, na época, ele anunciou que, por divina revelação, a igreja mórmon estava aberta e livre para aceitar os negros em seu sacerdócio. Só que esta
não foi a posição da igreja durante várias décadas. Você tem ideia? Olha o que aqui. Vou voltar. Okay. Arthur Richard, tá, citado aí por Tânia, o que ele dizia? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi chamada a levar o Evangelho aos negros e não o faz. Tá? Então, os Mormons, por que eles durante muitos anos eles não levaram o Evangelho para os negros? Porque eles ensinavam que os negros eram inferiores e amaldiçoados por Deus por causa dos pecados cometidos antes de nascer. Eles, interpretando o livro de Gênesis, eles dizem que existiram homens pré-adâmicos e identificam a serpente como um homem negro, que foi ao jardim do Éden, seduziu Eva, e do fruto desta relação nasceu Caim, que é o filho da maldição e pai de todos os negros. Então, o que eles afirmam é que todos os negros têm a pele negra para que possam ser identificados como seres distantes da descendência de Adão, permitindo assim o governo de Satanás. Então, os mormons acreditam que os negros não se originam de Deus, e que os brancos é que são raça de Deus, filhos de Deus, tá? É os mormons que dizem isso, tá, gente? Fique claro. Então, olha o que diz aí o livro deles, Mormon um pouquinho, tá? Apesar de ser um rebelde e associado de Lúcifer na pré-existência, e apesar de ser mentiroso desde o começo, cujo nome era perdição, Caim conseguiu o privilégio de nascer como mortal. Como resultado de sua rebeldia, Caim foi amaldiçoado, e aqueles foi amaldiçoado com a pele escura. Ele se tornou o pai dos negros, e aqueles espíritos que não são dignos de receber o sacerdócio nascem através da linhagem dele. Ele se tornou o primeiro mortal a ser amaldiçoado como filho da perdição. Os Mormons dizem isso, tá? Mark Peterson, que era membro de um dos 12 apóstolos, diz o seguinte: eu penso que o Senhor segregou o negro, e quem é o homem para mudar esta segregação? Essa palestra dele foi em 1960, tá? Só que é o seguinte, de fato, né? Pergunta aí, quem que é o Senhor, quem que é o homem para mudar a segregação? Aí olha só a lógica. Em 1978, então, a igreja ela muda de ideia através do quê? De uma revelação. De uma revelação. Só que, eu estava lendo um super interessante, 2012, 2011, que eles escreveram um pouquinho sobre os mortos. E tanto lá quanto o Walter Martins, seu livro Império das Seitas, ele fala que, na verdade, essa mudança foi por conta de pressão aqui no Brasil. Por quê? Porque o templo mórmon ele foi construído na década de 70. E aí, no Brasil, para o mórmon, para você ter ideia, aquela visão deles era assim. Se você puxar sua genealogia e você notar que há um traço de afrodescendência, você não pode, de forma alguma, ser mórmon. Você não pode fazer parte do sacerdócio. E aí, no Brasil, como é que ia fazer isso? A igreja iria morrer no Brasil. Então, os brasileiros começaram a botar pressão nos americanos, tá? Além de leis contra o racismo. Então, em 1978, aí fica a seu critério, se por divina revelação, ou se por pressão do governo, ou por pressão de leis do racismo, eles disseram o seguinte, que as pessoas negras que fossem dignas poderiam receber o sacerdócio, assim como a iniciação secreta e outros privilégios que sempre lhe haviam sido negados. Eles, apesar da mudança de posição, a doutrina racista de origem maldição física dos negros, ela continua no mormonismo até hoje. Embora bastante velada, escondida de bastante membros da seita, em muitos lugares do mundo, o mormonismo continua com a sua política oficial de desencorajar casamento com pessoas que têm descendência negra. Então, assim, por mais que foi aceito pela igreja, ainda é uma aceitação bastante velada e não tão forte assim como deveria ser. Tá? Então, há uma rejeição ao negro na igreja do Mormon, e isso é fato. Podemos refutar como? Queridos, a doutrina do negro, né? O mormonismo fosse de Deus, ela não seria mudada. Porque Deus não muda.
Então, por aí nós já começamos a ver a incoerência dessa doutrina. Malaquias 3, 6, Tiago 17. E a Bíblia condena o racismo ou qualquer tipo de acepção de pessoas. Tá? Então, são apenas duas refutações que podem nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Terminando, queridos. Céu. Os mormons usam 1 Coríntios 15, 40 a 41 para ensinar que existem 3 céus. Existe o reino celestial, para onde vão os ímpios do mundo. Tá? Existe o reino terrestrial, para onde vão as pessoas boas que não foram mormons. Existe o reino celestial. O reino celestial é reservado somente para os mormons, onde os mormons que se casaram no templo e se tornaram dignos, chegam à exaltação ou deidade. Eles creem no inferno segunda morte? Eles creem. Tá? Para eles, o inferno segunda morte é reservado para o diabo, seus anjos e para os mormons apóstolos. Então, a visão deles é que a posição do homem depois da morte depende das obras que ele faz nessa vida. Então, se o homem faz boas obras e é mormon, ele pode esperar o reino celestial. Tá bom? Se ele for apenas uma pessoa boa e não for mormon, ele pode esperar o terrestrial. Se ele não for nada, ele pode esperar aí o celestial. E se ele for um apóstata, ele pode esperar então o inferno. Mutação. Eu jamais ensino que há 3 céus, onde as pessoas viverão eternamente. Qualquer pessoa familiarizada com o pensamento judaico, que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, era judeu, sabe que eles acreditavam nos mesmos 3 céus que o cristianismo ensina. O primeiro céu é o céu atmosférico, né, das nuvens, dos pássaros, dos aviões. O segundo é o céu das estrelas e planetas. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Queridos, alguma pergunta sobre as doutrinas? Muitas, né? Acho que vai dar tempo, será? Ou senão eu termino tudo e depois dá para a pergunta, pode ser? Acho que nós temos mais 10 minutos só. Pode seguir? Depois a gente vai para a pergunta. Ok, vamos lá então. Queridos, templo mórmon. A igreja mórmon tem dezenas de suntuosos templos e capelas espalhadas pelo mundo. Em frente à minha casa mesmo tem um templo mórmon, por isso que eu consegui esse livrinho, tá, queridos? Bem em frente mesmo. A capela é aberta para todo mundo. A capela pode ir qualquer pessoa, pode ir lá dentro. Mas o templo não. O templo é específico para quem é mórmon e você só entra lá dentro com uma indicação do seu bispo que dirige a sua capela. Caso contrário, você não entra. Tá? Então, é o lugar máximo no que tange a adoração de mórmon. Então, essa foto aqui é daqui de São Paulo. Fica na Avenida Francisco Morato, se não me engano, o templo deles. Tá? O que acontece, então, lá dentro? Só quem pode entrar no templo são pessoas acima de 18 anos. Mas a partir de 12 anos de idade, a pessoa pode ter a recomendação para entrar no templo e se batizar pelos mortos. Apenas isso. Tá? As capelas são usadas para os cultos e outras reuniões, enquanto os templos são utilizados apenas para cerimônias secretas. Olha só, cerimônias do templo. Tá? O batismo, né, que é especificamente o batismo pelos mortos, também chamado de batismo por procuração, quando uma pessoa viva se batiza pelos mortos. Eu trouxe aqui do site dos Mormons. Ordenanças de salvação são realizadas pelos mortos, procuração, na esperança de que a pessoa aceitará o Evangelho no mundo dos espíritos e os convênios feitos, por favor, se tornarão válidos. Há também ordenação e endowits, que são consagrações, são cerimônias associadas ao sacerdócio, tá? Iniciação no sacerdócio. Casamentos eternos acontece somente no templo mórmon, onde há o selamento, e há outras ordenanças de selamento. Dentre essas é o seguinte: uma criança que nasceu fora do casamento celestial eterno, ela pode ser selada depois e assim também ser salva. Então, outras ordenanças de selamento é mais ou menos nesse sentido. É como se fosse um batismo infantil. Tá? Batismo infantil, mais ou menos nesse sentido. Quais os requisitos para entrar no templo? Excelente reputação moral. Isso aqui é uma coisa interessante. Os mormons prezam muito pelo caráter dos seus seguidores. Tá? Apesar deles crerem na poligamia, apesar deles crerem no racismo em algum sentido, há uma forte inclinação para a questão da família, um grande apego e amor à família, e por aí vai. Há vários vídeos
que a própria igreja ela produz no Brasil, alguns até passaram na televisão, não sei se você se lembra, que era sempre um apelo ao quê? Cuidar da família, a passar tempo com a família, a investir na família. Então, eles têm um forte apego à questão da reputação moral. Obediência às autoridades gerais da igreja, ser dizimista fiel, integral, tá? Guardar a palavra da sabedoria, não tomar café, não fumar, não beber bebida alcoólica, não usar drogas e não tomar chá preto. Sobre o café e chá preto eu não sei te informar o motivo, tá? Não sei mesmo. Não sei. Não sei. Posso trazer na próxima semana, mas não consegui achar. Não sei. Não sei se tem alguma associação, não sei. Não sei. Por causa da cafeína? Tá, então alguém nos ajudou aqui. Por causa da cafeína, segue o mesmo sentido dos adventistas. Tá? E tem recomendação por escrito do bispo da sua área. Ok? Queridos, então, apenas para concluir, trouxe aqui o Walter Martins, esse excelente livro. Ele fala um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer, quem examinar atentamente os livros de Abraão e Moisés, contidos em A Pérola de Grande Valor, Trecho de Éter, o livro de Mórmon, os livros Doutrina e Convênios, Discussões de Brigham, os dogmas, a natureza polígama dos deuses, Lúcifer como irmão de Jesus, bem como as doutrinas da salvação universal, descobrirá um panorama que culmina com um paraíso polígamo de duração eterna. Assim é a doutrina de Deus que os mormons pregam. Ou melhor, a doutrina dos deuses, que supera tudo o que a mitologia pagã já criou. Tinha um folheto, achei na internet esse folheto da Sociedade de Cristãos de Utah, dizia o seguinte: todas as seitas pregam uma ou mais das seguintes ideias. Humanizam Deus, deificam o homem, minimizam o pecado, ignoram as escrituras. O mormonismo usa todas as 4 crenças acima para proclamar falsas doutrinas. Tá? Então isso é um resumo do que é o mormonismo. E aí, querido, o que nós podemos fazer? 3 aplicações rápidas aqui. Primeiro, devemos estar preparados intelectualmente, né? Estude a Bíblia, mas também estude um pouquinho o que fala, não só mormonismo, mas também outras seitas. É interessante você aprender os seus métodos, suas doutrinas, seus trabalhos, e isso, de certa forma, irá dar base a você para poder responder. Uma coisa interessante, os mormons, eles citam a Bíblia, e citam muito bem. Tá? Então, se você for discutir com um mormon, se prepare. Se prepare porque você vai ver muito texto fora de contexto, e se você não estiver preparado intelectualmente, pode ser que você acabe passando por situações de constrangimento. Devemos estar preparados espiritualmente, devemos orar, leitura da Bíblia, jejum, consagração, vida exemplar, compreensão correta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para exercê-la sobre adeptos do mormonismo e de outras seitas. Você tem que entender, queridos, que o mormonismo, que foi criado há 30, 40, 50 anos numa seita, largar isso de uma hora para outra é fácil. Tá? Então requer muita oração, muito jejum da sua parte, muita consagração para que Deus possa usar. E por último, devemos estar preparados ofensivamente, queridos. O crente deve demonstrar paciência, simpatia, piedade, misericórdia, mas também tem que ter coragem para evangelizar o mormon. Então, entenda isso. O mormonismo não vai até você te perguntando, então, me evangeliza. Não. Provavelmente é você que vai ter que, olha, você não quer me evangelizar? Aí você aproveita e evangeliza mesmo. Tá? O meu medo é você acabar se pregando o mormonismo. Né? Creio que isso não vai acontecer. Ok, queridos?